Olá, querido, glória a Deus. Estamos indo para o terceiro dia, hoje capítulo 3 do Evangelho de João. Meu irmão, tem sido tremendo o retorno de todo mundo, está acontecendo coisas gloriosas por esse estudo. Então acompanha aí com a gente, aprendendo a ler Bíblia, a estudar a Bíblia, nesse formato maravilhoso que Deus tem nos dado. Amém? Vamos lá então, simbora. Muito bem, então vamos começar o nosso estudo. João capítulo 3. Terceiro dia hoje, João capítulo 3, começa com uma história muito linda do Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Fariseu, da religião dos fariseus. Tinham os saduceus, os fariseus e outros essênios, mas os mais conhecidos, né? E o Nicodemos era um fariseu, uma autoridade, uma pessoa reconhecida. Ele veio a Jesus de noite. De noite. Ele veio meio escondido, né? Para ninguém saber que ele estava procurando Jesus. Sabe que a pessoa vai para a igreja sem ninguém saber, não conta para ninguém? Foi o que o fariseu Nicodemos fez. Então, o mestre, sabemos que ele fala, né? Ensina, ninguém pode realizar os sinais que está fazendo, né? E Jesus declara, digo a verdade, ninguém pode ver. Então é interessante que Jesus fala para Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus, senão o reino de Deus, senão nascer de novo. Então começa aqui uma premissa, tem que nascer para ver o reino. E perguntou, mas como? Nicodemos não está entendendo nada, né? Ele faz essa pergunta, como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar no ventre da minha mãe? Perdidinho, Nicodemos, não está entendendo nada. Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino. Então agora ele muda, ele fala entrar no reino de Deus. Se não nascer da água e do Espírito. Esses dois valores, né, são essas duas premissas que nos dá a entrada no reino de Deus. Nascer de novo a gente vê e nascer da água e do Espírito a gente entra no reino de Deus. Nasce da carne é carne, do espírito é espírito, não se surpreenda, né, que eu estou dizendo para vocês nascerem de novo, não é? O vento sopra onde quer, não sabe para onde vem, para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do espírito. Quer dizer, os primeiros versículos aqui do capítulo 3, o que está falando é isso, nascer de novo, nascer de novo, nascer de novo. E o Nicodemos não está entendendo muito. Então é interessante, porque na verdade o Nicodemos, ele é um religioso. O Nicodemos, ele é um religioso. Então, o Nicodemos não estava entendendo nada do que Jesus estava dizendo, porque Nicodemos tinha uma visão carnal, humana, limitada. O Nicodemos não conseguia enxergar a religiosidade de Nicodemos, né? Religiosidade impedia o Nicodemos de ver o reino de Deus e muito menos entrar no reino de Deus. Ele não conseguia. Você veja que há um valor tremendo aqui. Reino de Deus. Querido, esse lugar é o lugar da bênção. Você tem que entrar dentro dele, porque daqui é que você enxerga todas as coisas de uma maneira diferente. Amém? Não é? Então você precisa nascer de novo da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Nascer de novo para ver. Nascer da água do Espírito para entrar. Então, da água do Espírito você entra. Amém? E a água, diz Efésios, que pelo lavar regenerador da água, pela palavra. A água é a palavra de Deus, né? E o Espírito, a unção do Espírito, a graça, os dons. É aí que você consegue esse mais esse, não é? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, Espírito mais palavra. Essa é a somatória que te leva a entrar no reino de Deus. E aí, querido, você vive a plenitude que Deus tem para você. Vamos lá para o próximo? Olha só, perguntou Nicodemos, então, como pode ser isso, né? Jesus disse, você é mestre em Israel
e né, não está entendendo essas coisas, você é mestre, não está entendendo, assegura que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos. Então Jesus começa a explicar para Nicodemos sobre as coisas espirituais. Olha, eu falei de coisas terrenas, e vocês não estão entendendo, estão crendo. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Então, Deus tem coisas maravilhosas para revelar para nós, queridos. E eu quero te dizer uma coisa: é do celestial que vem para a terra, do celestial para a terra. Se você não entender isso, você não vai viver isso na plenitude. Se você não entender as coisas celestiais, você não vai entender as terrenas, você vai viver de uma maneira pequena, né, sem visão. Mas quem está aqui e entende as coisas celestiais, ele traz a manifestação para a terra. Entenda isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Ninguém jamais subiu ao céu, não é? Ao céu. Ninguém jamais subiu ao céu, mas a não ser aquele que veio do céu. João ele tem uma preocupação muito grande em toda a Bíblia, em todo o livro dele, ele vai mostrar que Jesus veio do céu, é o Filho de Deus, é o Messias, é o enviado, é aquele que estava com Deus antes da fundação do mundo. Ele já era, o Verbo se fez carne, estava com Deus e era Deus. Então veio do céu o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Por quê? Aí vem um versículo famoso, meu irmão, decorar. Isso aqui é versículo de escola dominical para se decorar na escola dominical, né? João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso ouvir um amém? Então, querido, guarda esse versículo, né? Deus enviou seu Filho porque amou o mundo, amou o mundo. Que palavra linda! Deus amou o mundo e enviou o seu Filho Jesus Cristo, né? Para que meu Deus, essa cruz não será legal não. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Então, tá aí, é um versículo chave. João, ó, quando a gente lê aqui, você vai gravar aí, 3,16. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho. Quem nele crê não perece, tem a vida eterna. Glória a Deus. A vida que começa agora. Não estamos falando de uma vida lá no céu somente. Nem por isso que a gente não vai morar no céu. A gente vai morar na terra que vai ser novos céus e nova terra. Né? E estaremos com o Senhor para sempre. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Olha que palavra linda. Mas para salvar o mundo. Para que o mundo fosse, não para condenar, mas para salvar. Glória a Deus. Então essa é a palavra que nós temos, né? É de salvação. A nossa palavra é de salvação. Salvação e não de condenação, né? A nossa palavra, nós somos enviados por Deus para condenação. Não, condenação não, mas de salvação. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então a gente não tem que falar nada, já está acontecendo. O que a gente veio trazer é que nele crê, que haja a salvação, né? Porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Tem bastante coisa. E continua. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, tendo medo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Que texto lindo! Para que se veja claramente que as suas obras serão realizadas por intermédio de Deus. Então, aqui, queridos, eu tenho algo só a dizer. A gente vem para a luz. A gente vem para a luz. A luz que manifesta a glória de Deus. Nós estamos debaixo da luz, que é Jesus. Que é Jesus.
Amém. Queremos que nossas obras sejam manifestas, que essa luz brilhe em nossos corações, essa luz resplandeça em nossas vidas, em nome de Jesus, que essa luz brilhe no coração de cada homem, de cada vida, para que as obras sejam manifestas. A gente vem perto dessa luz, a Igreja Vida Plena, eu declaro que está perto desta luz, manifestando as obras de Deus na cidade de Itu. Amém? Vamos lá. Aí continua. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles, batizava. Então João também estava batizando, né? Porque ali havia muitas águas, o João Batista, né? Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João, né? Entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Então o judeu estava falando, por que vocês estão batizando? Porque batismo, lá no caso, era a purificação cerimonial. Então, que negócio é esse? Ele deve ter questionado Jesus, né? Que estava batizando lá. E aí eles se dirigiram a João e disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando. Todos estão se dirigindo a ele, né? Imagina a multidão que estava seguindo Jesus. E João responde, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. A noiva, a igreja, pertence ao noivo, Jesus. O amigo que presta serviço, que no caso é o João Batista, estou prestando um serviço para o noivo, né? Presta serviço para o noivo. A gente está aqui prestando serviço para o noivo. Olha que coisa linda. Estamos prestando serviço para o noivo. E que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Você se enche de alegria quando ouve a voz do noivo, querido? É a voz do noivo chegando para se casar com a noiva, né? A noiva que é a igreja, né? Glória a Deus. Opa! Igreja. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constrange. Pediram para mim não cantar muito, né, nos microfones. Não sei porquê. Então, queridos, certo judeu a respeito da purificação, por causa de uma questão, olha só, uma questão religiosa. Estavam colocando os discípulos de João Batista contra os discípulos de Jesus Cristo, não é? De Jesus Cristo. Então, eles estavam começando a criar intrigas. Então, João Batista falou assim, escuta, não é comigo não, que ele cresça e que eu diminua. Ele mais e nós menos. Mais de ti, menos de mim. Mais de Jesus e menos de nós mesmos. Né? Questões religiosas só trazem mais do homem e menos de Deus. Então, não é essa conta que a gente quer. A gente quer essa aqui, ó, mais de Jesus e menos de nós mesmos. Muito bem, então aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita, porque ele vem do céu e ninguém quer acreditar, mas aquele que aceita confirma que Deus é verdadeiro. Pois ele enviou, Deus, né, quem enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Eu queria falar, dá o Espírito sem limitações. Essa palavra limitações no grego é metron. Metron. De onde vem o metro, né? Ele dá o Espírito sem metro, sem polegada, sem medidas, né? Sem medidas, não é? Não fica medindo, não. Quando ele dá o Espírito, ele dá em abundância. Vai, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, quem crê naquele que tem derramado do Espírito sobre todos, né? Então, quem crê no Filho tem a vida, já quem rejeita o Filho não terá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, é só receber a
Jesus Cristo, que aí tem a vida eterna. Glória a Deus, amados. Esse é o nosso estudo do terceiro dia, não é? O terceiro capítulo, e nós continuamos aí. Divulga aí, queridos, por teus amigos, nas redes sociais. Vamos continuar com esse estudo crescendo. A gente está crescendo para a Páscoa. Dia 12 de abril vai ser um dia profético tremendo, queridos. Uma Páscoa sobrenatural, amém? Tudo vai passar nesta Páscoa, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terminamos aí então o terceiro dia de estudo, um estudo maravilhoso, de muita edificação. A gente está aprendendo muito, hein? Querido, compartilha aí com o povo. Manda aí o vídeo, compartilha nas redes sociais. Vamos crescer até a Páscoa. Essa Páscoa vai ser maravilhosa para nós. Estamos aí nesse tempo de quarentena e aproveitando para buscar a Deus, orar, consagrar. Estamos aí em 21 dias de oração, jejum e de estudo dessa palavra do livro de João. Amém?